A Thaís continua aqui no estúdio porque, para entender melhor os impactos dessa guerra comercial, a gente vai conversar agora ao vivo com o economista-chefe da Warren Investimentos, Felipe Salto, que também já foi secretário de Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo. Felipe, boa noite. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença no nosso CNN Prime Time. O maior problema agora parece ser a falta de tempo. Falta de tempo para chegar a uma solução, seja para adiar ou seja para diminuir a tarifa de 50% em cima das nossas exportações. Como é que você analisa, Felipe, o que já foi feito até agora? A negociação, a proteção à nossa economia se o tarifaço realmente vier, e isso eu digo nas ações de governos estaduais e do governo federal. Mais uma vez, boa noite. Boa noite, Márcio. Boa noite, Thaís. Prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Eu vejo da seguinte maneira: tudo está caminhando para que entre em vigor esse pacote de adicional de tarifas de 50%. Isso vai ter consequências importantes sobre a atividade econômica, sobre o emprego, porque as empresas exportadoras elas vão reagir a esse movimento que vai limitar os fluxos de receitas que elas teriam. Provavelmente elas vão precisar de mais financiamento. Então, qual é a primeira reação que, a meu ver, precisa ser a primeira medida que o governo precisa tomar? Na verdade, nem é o governo, é o Banco Central. Hoje até eu escrevi um artigo com o Roberto Janetti da Fonseca sobre isso, na minha coluna no UOL, em que a gente defende que os ACCs, os contratos, adiantamentos de contrato de câmbio, que eles ganhem maior importância nesse momento, como aconteceu na crise financeira de 2008 e 2009. Como é que funciona isso, né? As empresas, elas vendem e têm um prazo para receber. Então, para poder manter a sua produção, comprar equipamentos, dar manutenção, manter pagamento de salários, contratações, etc., elas fazem operações de câmbio, né? Fazem um contrato com instituições financeiras que adiantam esses recursos para essas empresas exportadoras e depois de passado o prazo de 180 dias, os valores que entram para as empresas são usados para liquidar esses contratos com esses bancos. Onde é que entra o Banco Central? Ele precisa estar atento para fornecer, não por meio de venda de reservas, mas aquilo que a gente chama de leilão de linha, com direito de recompra, para guarnecer as instituições financeiras de uma quantia de dólares que seja necessária para estender, eventualmente, esses contratos de câmbio com as empresas afetadas, né, pelo tarifaço, e, eventualmente, até renovar esses financiamentos e fazer novos financiamentos. Eu acho que esse é o caminho mais seguro e mais pontual que dá para dizer nesse momento que o governo, na verdade o Banco Central, deveria adotar. O que ele deve evitar? A criação de subsídios e de outros, né, benefícios e ajudas, que aí a gente já sabe qual é o destino. Eles Mas são criados e nunca mais saem. É exatamente sobre isso que eu queria te perguntar, Felipe, porque o setor privado está indo ao governo pedindo medidas semelhantes ao que aconteceu na pandemia, porque a percepção deles é de que eles vão enfrentar um choque. Assim como foi na pandemia, um choque de não ter como vender, de não ter para quem vender, de um comprometimento já de uma produção e da necessidade de uma receita que não vai chegar. Então, o que faz sentido para você? Você está dizendo tem que escapar do subsídio, tem que escapar daqueles benefícios que depois ninguém consegue desfazer. Mas você vê algum sentido, e aí também nós temos que embutir um ingrediente político na resposta do governo a isso, você vê que tipo de solução desenhada pelo governo que pode atender a parte dessas pautas do setor privado? Olha, Thaís, eu entendo que a saída é essa dos contratos de câmbio, né, de adiantamento de contrato de câmbio, fornecer os dólares necessários por meio dos leilões com direito de recompra, isso é o Banco Central que tem que fazer. A gente tem uma situação do balanço de pagamentos, como você comentava antes do início aqui da entrevista, que é muito positiva. É verdade que o déficit em transações correntes piorou, na verdade dobrou de tamanho em porcentagem do PIB do ano passado para cá, né, do primeiro semestre do ano passado para agora, mas a gente tem uma quantia de investimentos externos diretos de mais de 33 bilhões, que é suficiente para cobrir ainda esse déficit em transações correntes. Então, não há nenhum problema no balanço de pagamentos.
As importações, obviamente, cresceram muito e tal, até na esteira da atividade econômica, mas a gente também tem um nível de reservas de 345,7 bilhões. Então, nesses momentos críticos, o que se deve fazer é usar esses instrumentos que nós temos, as reservas, não vender reservas, mas fazer leilões com os bancos, com as instituições financeiras, com direito de recompra. Isso vai dar liquidez e vai ajudar a passar por esse turbilhão. Não é a solução para todos os problemas, é uma espécie de paracetamol para baixar a febre, né? Agora, rapidinho, Felipe, você acha que o anúncio que foi feito no fim de semana de um acordo Estados Unidos-União Europeia, quando os dois sorridentes, Ursula von der Leyen e Donald Trump, apertaram as mãos, pareciam muito felizes com a negociação. O que aconteceu? Houve uma negociação, acho que daí já começa a felicidade. De alguma forma, impacta o que pode vir a ser negociado com o Brasil? Eu acho interessante isso como um paralelo, né? Obviamente que não dá para comparar o poderio econômico do Brasil com o da União Europeia, mas os termos do acordo, o fato de ter havido espaço para reduzir de 30% para 15% as tarifas em média, né? Há variações importantes entre os setores, tendo como contrapartida investimentos dos países europeus, e tudo isso ainda tem que ser chancelado, né? Pelos 27 membros, mas essa negociação que envolveu redução das tarifas originalmente propostas e em vigor, né? Do outro lado, se comprometendo com investimentos, me parece um bom caminho, né? O Brasil vai precisar jogar com as armas que tem, por exemplo, a questão dos minerais, a questão de setores específicos que as empresas americanas não vão conseguir substituir suas compras por outros fornecedores tão rapidamente. O caso dos aviões é o mais emblemático, né? Mas vamos ver como isso vai se desdobrar. Eu entendo que nós estamos ainda no início do primeiro capítulo da novela. Felipe, você está enxergando o Brasil ficando mais isolado? Qual é a tua expectativa para que alguma comunidade de países, especialmente de democracias ocidentais, que estão batalhando e se expondo a vamos dizer assim, topando muita coisa para conseguir fechar acordos com os Estados Unidos, você tem alguma expectativa de que as democracias ocidentais saiam em defesa do Brasil? O que a gente tem visto é um movimento muito mais da imprensa, uma outra liderança democrata, por exemplo, nos Estados Unidos, mas você encara isso, inclusive, como uma percepção de que os Estados Unidos não podem simplesmente excluir o Brasil de um contexto econômico? Veja, Thais, excelente questão de difícil resposta, né? Porque tem alguns elementos aí que me parece que são importantes. Primeiro, os Estados Unidos, dependem de muitos desses produtos que a gente vende para eles. Ah, mas é muito pouco, é muito específico. São 40 bilhões de dólares, o que no nosso caso representa 2% do PIB. É muito relevante. Alguns desses produtos fazem parte do hábito já dos americanos. As famílias dos americanos tomam suco de laranja de litro, né? Litros e litros. Então, só para dar um exemplo emblemático. Então, esse acordo que está acontecendo em paralelo aos movimentos das autoridades, eu me refiro aos grupos de empresários que estão lá conversando, dialogando, isso é fundamental para que a gente consiga entender que pode sair algo relevante dessa iniciativa dos setores privados afetados dos dois países. Agora, uma outra questão que me parece fundamental é que o Brasil optou, e claro que a reação do presidente Donald Trump tem a ver com isso, por um posicionamento estratégico, com esse sonho de uma noite de verão, que é o BRICS e a moeda e não sei o que lá, que não vai acontecer. Só que essa picuinha e essas provocações, isso também acaba afetando a nossa posição nessa mesa de negociação. Então, o governo brasileiro vai precisar entender também que vai ter que ceder. Se ele quer obter algum ganho em termos de redução dessas tarifas iniciais aí propostas, ele também vai ter que dar sinalizações de boa vontade e fazer movimentos estratégicos, né? Obviamente sem deixar de lado os nossos interesses, que estão em primeiro lugar, e a soberania, etc., para conseguir algo relevante dessa mesa de negociações. Felipe Salto, economista-chefe da Warren Investimentos. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença na CNN, no nosso CNN Prime Time. Boa noite.
Boa noite, obrigado pelo convite.